Atenção! Você já parou para pensar que você não precisa de ninguém para ser feliz? Parece um pensamento radical, não é? Mas e se eu te dissesse que a maior parte do sofrimento que você experimenta vem justamente da dependência dos outros para sua felicidade e bem-estar? É isso mesmo, você tem poder sobre a sua própria vida e a filosofia estoica pode te mostrar como. O que os estoicos entenderam há mais de 2000 anos é exatamente o que muitos de nós ainda ignoramos hoje. A verdadeira liberdade vem da autossuficiência emocional. Você está vivendo para agradar os outros ou para encontrar a sua própria paz interior. Muitas vezes, buscamos aprovação, reconhecimento e companhia como se eles fossem essenciais para a nossa felicidade. Mas será que isso realmente é verdade? A resposta pode mudar a maneira como você enxerga sua vida. A sociedade nos diz o tempo todo que precisamos de alguém ao nosso lado, que devemos estar cercados de pessoas para sermos completos. Mas o que os grandes pensadores da filosofia estoica nos ensinam é o oposto. A paz verdadeira vem de dentro. Quando você aprende a ser independente emocionalmente, você deixa de depender dos outros para seu bem-estar. E acredite, isso é libertador. O maior erro que muitos cometem sem nem perceber é acreditar que precisam de alguém para se sentir inteiro. Isso te limita. Isso te impede de crescer. Você não precisa de aprovação. Você não precisa de validação. E definitivamente, não precisa da presença constante de outras pessoas para encontrar a felicidade. A única pessoa com quem você precisa estar em paz é com você mesmo. Imagine por um momento. E se você pudesse parar de se preocupar com o que os outros pensam sobre você? E se você pudesse ser livre para tomar decisões, para ser quem você realmente é, sem o medo de ser rejeitado ou julgado? O estoicismo te ensina que a verdadeira liberdade vem quando você se desapega da necessidade de agradar aos outros. Quando você parar de se importar com o que as outras pessoas pensam, você vai começar a viver para você. E essa é a verdadeira chave para a paz interior. Agora, pense na última vez que você se sentiu frustrado, ansioso ou triste porque algo que outra pessoa fez ou disse te afetou. Já aconteceu, certo? Isso acontece porque estamos muito ligados ao que os outros fazem ou deixam de fazer. Mas aqui está a sacada. A única coisa que está no seu controle é como você reage a essas situações. Isso é o que os estoicos chamam de controle interno. Tudo o que está fora de você é irrelevante para a sua paz de espírito. Eu quero que você pare por um segundo e reflita. Você realmente acredita que precisa de alguém para ser feliz? Ou você já percebeu que a chave para a felicidade está dentro de você? A resposta pode ser mais simples do que você imagina. Agora, se você está achando que isso é algo difícil de colocar em prática, fica tranquilo, porque eu vou te mostrar ao longo desse vídeo como você pode se tornar emocionalmente autossuficiente e transformar a sua vida. Então, fica comigo até o final e já se prepara, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a sua vida e a sua liberdade. Mas antes de continuar, quero saber de você. Você já se sentiu preso a precisar da validação dos outros para ser feliz? Conta para mim nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, aperta o botão de seguir para não perder nenhum conteúdo como esse. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Agora que você já entendeu a importância da autossuficiência emocional, vamos aprofundar um pouco mais na ideia de que você não precisa de ninguém para viver uma vida plena. Muitos acreditam que solidão é sinônimo de sofrimento. Mas, na verdade, a solidão pode ser uma das maiores aliadas do seu crescimento. O que os grandes filósofos estoicos como Sêneca e Epicteto nos ensinaram foi que a solidão é uma oportunidade, não uma punição. Ela é uma chance de se conectar consigo mesmo e entender o que realmente importa.
Para eles, a companhia mais importante é a nossa própria. E esse ensinamento se aplica diretamente à ideia de independência emocional. Quando você se sente confortável na sua própria companhia, você percebe que não há necessidade de buscar incessantemente a aprovação dos outros para se sentir validado. A verdade é que muitas pessoas buscam companhia apenas para fugir de si mesmas. Elas têm medo de estar sozinhas, com seus próprios pensamentos, seus medos e inseguranças. Mas, ao fazer isso, elas acabam se tornando dependentes dos outros, para preencher um vazio que só pode ser preenchido por elas mesmas. O estoicismo, mais uma vez, quebra esse ciclo. Ele te ensina que você deve procurar dentro de si a paz que tanto deseja, e não na validação de terceiros. É aqui que entra uma das maiores verdades do estoicismo. Não importa o que os outros pensem de você, essa é uma lição poderosa. Se você está constantemente preocupado com o que os outros esperam de você, com a opinião deles sobre suas escolhas, você está entregando o controle da sua vida nas mãos deles. E quando você dá esse poder para os outros, está abrindo mão da sua liberdade. Epicteto disse: não procure a felicidade fora de si mesmo. Você já possui tudo o que precisa dentro de você. Isso significa que a felicidade e a paz que você tanto busca já estão dentro de você, esperando para serem descobertas. Não depende de nada nem de ninguém. A verdadeira liberdade é viver sem depender dos outros para sentir que sua vida tem valor. Agora, vamos refletir sobre um erro comum. Quando você fica esperando que alguém te faça feliz, você está colocando sua felicidade nas mãos de outra pessoa. E isso é uma armadilha. A felicidade que você busca está no seu controle. Quando você se liberta dessa expectativa de precisar de alguém para se sentir completo, você descobre uma sensação de liberdade inigualável. Isso é o que os grandes mestres do estoicismo entendiam tão bem, que a paz não vem de fatores externos, mas de nossa capacidade de dominar nossas emoções e desejos. O controle interno é onde reside o verdadeiro poder, e é esse poder que te dá a liberdade para viver a vida que você quer, sem precisar que ninguém te valide ou preencha seus vazios. Eu sei, pode ser difícil de acreditar, principalmente se você já passou por momentos de solidão ou dependência emocional. Mas acredite, a mudança começa no momento em que você decide olhar para dentro e perceber que você já é o suficiente. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como você responde a tudo isso. Agora, deixa eu te perguntar. Você já percebeu quantas vezes, no dia a dia, você deixa as opiniões dos outros moldarem suas decisões? Se sim, você está preparado para dar o primeiro passo em direção à sua verdadeira liberdade? Não é fácil, mas é possível, e você pode começar agora. Se isso te fez pensar, deixe um comentário abaixo dizendo "Eu sou suficiente" e compartilhe com a gente o que você acha sobre a importância da autossuficiência emocional. E, claro, se você ainda não seguiu o canal, clica no botão agora para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Se você ainda tem dúvidas de que a autossuficiência emocional é a chave para uma vida plena, pense no seguinte: o que acontece quando você começa a depender excessivamente dos outros? O que realmente se esconde por trás dessa necessidade constante de validação externa? A resposta é simples e ao mesmo tempo perturbadora. Você perde o controle sobre a sua própria vida. Quando você depende dos outros para se sentir completo, você se coloca em uma posição vulnerável. Isso porque as pessoas ao seu redor são imperfeitas e suas atitudes, opiniões e comportamentos não estão sob seu controle. Cada vez que você espera que o outro preencha algum vazio, você se expõe à frustração e ao desapontamento.
E aqui está o problema real. Você não tem controle sobre o comportamento alheio. Então, por que deixar sua paz interior nas mãos de alguém que nem sempre estará disposto a te dar o que você precisa? É por isso que os estoicos enfatizam tanto o autoconhecimento e a autossuficiência. Eles sabiam que, ao depender de si mesmos, você se torna imune à oscilação das emoções causadas pelos outros. Quando você é emocionalmente independente, não importa o que as pessoas ao seu redor digam ou façam. Você mantém sua estabilidade, sua paz de espírito e, mais importante ainda, você mantém o controle da sua vida. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas não é natural buscar apoio nas pessoas que amamos? Não devemos ter relacionamentos e conexões? Claro. A diferença é que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você pode ter relações saudáveis e enriquecedoras sem depender delas para ser feliz. Relacionamentos são uma parte maravilhosa da vida, mas eles não devem ser a fonte de sua felicidade. O que os estoicos querem nos ensinar é que, enquanto buscamos relações, devemos ser inteiros por nós mesmos. Não se trata de procurar alguém para preencher o que falta em nós, mas de compartilhar nossa vida com alguém que nos complemente de maneira saudável. E aqui está o grande ensinamento. Você não precisa de ninguém para ser completo. Você já é completo por si. Mesmo quando você aprende a viver sem depender emocionalmente de outra pessoa, suas relações mudam para melhor. Elas se tornam mais profundas, mais autênticas. Você não vai se frustrar se o outro não corresponder às suas expectativas, porque você aprendeu a encontrar satisfação dentro de si. E isso não só te fortalece como pessoa, mas também melhora sua capacidade de se conectar de maneira genuína com os outros. No fundo, é isso que os estoicos ensinam. A verdadeira liberdade não vem da ausência de relações, mas da ausência de dependência emocional nas relações. Eles queriam que as pessoas entendessem que, ao se tornarem emocionalmente autossuficientes, elas podem viver uma vida mais rica, cheia de relações mais sinceras e, acima de tudo, mais estáveis. Se você ainda não está convencido, pense na última vez que você se sentiu ansioso ou inseguro, porque estava esperando algo de outra pessoa. Talvez você quisesse um reconhecimento ou até mesmo uma ação específica. Quando isso não acontece, você sente um vazio, uma sensação de impotência. Esse vazio, na realidade, não vem da ausência da outra pessoa, mas da falta de autossuficiência emocional. Quando você se torna emocionalmente independente, não importa o que os outros façam ou deixem de fazer. Você encontra a paz dentro de si e, com isso, começa a viver com mais leveza e equilíbrio. O que é mais importante do que qualquer outra coisa é que você não precisa de ninguém para te definir, para dizer quem você é ou o que você vale. Você tem o poder de decidir isso por si mesmo. A chave para a verdadeira liberdade está em parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Assim, você vai descobrir que não importa o que aconteça ao seu redor, você já tem tudo o que precisa para viver uma vida plena e significativa. Agora que você já entende a importância da autossuficiência emocional e como ela liberta você das amarras externas, é hora de falarmos sobre um conceito essencial para essa jornada: o controle sobre as suas reações. Os estoicos sabiam que, no fim das contas, o que realmente importa não são as circunstâncias externas, mas sim como reagimos a elas. E isso, meu amigo, pode transformar radicalmente sua vida. Imagine que você esteja no trânsito, estressado, e alguém te corta de maneira agressiva. O que acontece com você? Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente se irrita, fica frustrado e até xinga o outro motorista. Mas o que os estoicos nos ensinam é que esse estresse não vem da atitude do outro motorista, mas da sua própria reação a essa atitude.
Você tem o poder de escolher como reagir a qualquer situação. E isso é o que te dá controle total sobre o que você sente. É aqui que a filosofia estoica entra em ação. A ideia de que somos responsáveis apenas pelas nossas reações. As circunstâncias externas podem ser desafiadoras, mas a maneira como você lida com elas é totalmente sua. Se você se deixa dominar pelo estresse, pela raiva ou pela frustração, está, na verdade, entregando o controle da sua paz emocional para fatores que você não pode controlar. O verdadeiro poder está em decidir como você quer se sentir, independentemente do que acontece ao seu redor. Isso não significa ignorar o que está acontecendo ou viver em um mundo de negação, mas significa escolher não ser controlado pelas emoções reativas. Você não é uma vítima das suas emoções. Você tem o poder de mudar como elas afetam sua vida. Esse tipo de controle não é algo que se consegue da noite para o dia, mas é uma prática diária. Quando você se depara com uma situação desafiadora, pergunte-se: como eu posso reagir de maneira calma e racional, sem me deixar levar por emoções negativas? Com o tempo, você começa a perceber que as situações que antes te causavam frustração já não têm o mesmo impacto emocional. Agora, pense na última vez em que você perdeu a calma ou se deixou levar por uma emoção negativa. O que realmente aconteceu? Na maior parte das vezes, o que nos tira do nosso centro emocional são nossos próprios pensamentos e reações. Mas os estoicos nos ensinam que nossa paz interior depende de nossa capacidade de manter a calma e a racionalidade, independentemente do que acontece ao nosso redor. O grande segredo do controle emocional é entender que a única coisa que você realmente pode controlar é a sua mente. Você não pode controlar o comportamento dos outros, mas pode controlar como vai reagir a ele. Quando você internaliza esse poder, a vida começa a se tornar muito mais tranquila. O que antes parecia um desafio insuperável começa a ser apenas mais uma situação a ser enfrentada com serenidade. Isso é o que os antigos filósofos queriam que compreendêssemos. Ao controlar nossas reações, estamos no controle de nossas emoções e, por consequência, da nossa felicidade. Quando você deixa de reagir impulsivamente e passa a responder com calma, você retoma o controle sobre sua vida e pode viver com mais liberdade e paz de espírito. O controle das suas reações não é apenas um conceito abstrato. Ele é praticado todos os dias, nas pequenas situações da vida cotidiana. Como você reage ao atraso de um ônibus? Como você reage a uma crítica? Como você lida com um mal-entendido? A maneira como você responde a esses pequenos desafios determina o grau de paz que você terá em sua vida. Então, a próxima vez que algo desafiante acontecer, se lembre de que você tem o poder de escolher sua reação. Isso pode não ser fácil, mas é possível. E com o tempo, você vai perceber que tem mais controle do que jamais imaginou. E isso, meu amigo, é o que traz verdadeira liberdade. Agora, vamos falar sobre algo que muitas pessoas não conseguem entender de imediato: a importância de abandonar a busca incessante por aprovação externa. A sociedade nos ensina desde cedo que precisamos agradar aos outros para ser aceitos, bem-sucedidos ou até mesmo amados. Mas o que os estoicos nos ensinam é exatamente o oposto. A verdadeira liberdade está em parar de buscar a aprovação de fora e, em vez disso, buscar a validação interna. Pense na última vez em que você tomou uma decisão importante. O que influenciou sua escolha? Você fez isso porque acreditava que era o melhor para você? Ou você estava preocupado com o que os outros iriam pensar? Muitas vezes, as nossas ações não são guiadas pelo que realmente acreditamos, mas pela necessidade de agradar aos outros ou pela pressão de se encaixar em algum padrão social.
Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, dizia: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem e sua vida será tranquila. Isso nos ensina que, ao procurar a aprovação dos outros, estamos colocando nossa felicidade e nossa paz em algo externo, que está além do nosso controle. Quando você começa a buscar a aprovação alheia, você perde sua autonomia e, em vez de viver a sua vida, acaba vivendo a vida que os outros esperam que você tenha. Isso não significa que você deve ignorar as opiniões dos outros completamente. A crítica construtiva pode ser valiosa e a orientação de pessoas de confiança pode te ajudar a crescer. O que os estoicos nos ensinam é que devemos viver de acordo com os nossos valores e princípios, sem ficar à mercê das expectativas e julgamentos dos outros. A chave é a autossuficiência. Saber que você tem tudo o que precisa para ser bem-sucedido e feliz dentro de si, sem depender da validação externa. E aqui está uma grande lição que muitos não percebem. Quando você começa a viver de acordo com o que é verdade para você, as pessoas ao seu redor começam a perceber isso. Você não precisa tentar agradar a todo mundo. Quando você se torna fiel a si mesmo, as pessoas que realmente importam vão se aproximar de você, e as que não se alinham com seus valores vão se afastar. E isso, no final das contas, é algo positivo, porque você atrai pessoas que compartilham da sua visão e dos seus princípios. Agora, se você está pensando, mas e se as pessoas não gostarem de mim por ser quem eu realmente sou? A resposta dos estoicos seria: se você vive de acordo com seus princípios, você não pode ser afetado pela opinião dos outros. Quando você se torna inabalável no seu compromisso consigo mesmo, o julgamento alheio deixa de ter o poder de afetar sua paz interior. A aprovação externa, na realidade, nunca traz felicidade verdadeira. Pode até trazer um alívio momentâneo, mas logo você vai se ver buscando novamente a validação, criando um ciclo sem fim. O que os estoicos sabem é que a verdadeira satisfação vem de dentro de nós, da confiança em quem somos e no caminho que estamos trilhando. Você já parou para pensar o quanto a necessidade de aprovação externa tem influenciado suas escolhas? Quantas vezes você se moldou para agradar aos outros, para evitar o julgamento, ou para se encaixar em padrões impostos pela sociedade? Se você quer realmente ser livre, precisa aprender a parar de buscar a aprovação das pessoas e começar a se validar por si mesmo. A verdadeira liberdade, segundo os estoicos, vem de ser capaz de viver de acordo com seus próprios valores, sem depender da aceitação de ninguém. Isso não só traz paz, mas também te coloca no controle da sua vida de uma maneira que você talvez nunca tenha experimentado antes. Agora, se tem algo que pode realmente transformar sua vida, é entender e aplicar o conceito de agir conforme a razão, não conforme a emoção. Os estoicos acreditavam que nossas emoções, embora naturais, muitas vezes nos desviam do caminho da virtude e da razão. E é por isso que a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, está em agir de acordo com a lógica e não com impulsos momentâneos. Quando você age movido pelas emoções, como a raiva, a tristeza ou até a excitação excessiva, você perde a capacidade de tomar decisões racionais. Já percebeu como muitas vezes, quando estamos em um estado emocional elevado, acabamos fazendo escolhas das quais nos arrependemos mais tarde? Isso acontece porque nossas emoções podem distorcer a percepção da realidade e nos levar a agir de maneira impulsiva, sem considerar as consequências a longo prazo. Os estoicos eram mestres em controlar suas emoções para não serem governados por elas. Eles entendiam que a mente humana pode ser o maior aliado ou o maior inimigo, dependendo de como escolhemos usar nossas emoções. Quando você se permite ser guiado pelas emoções,
a sua vida começa a se tornar um jogo de altos e baixos, onde você reage ao que acontece ao seu redor, em vez de ser o criador da sua própria narrativa. Porém, ao aprender a controlar suas emoções e agir com racionalidade, você começa a perceber que a vida fica mais estável. As situações que antes pareciam insuperáveis ou caóticas passam a ser encaradas de forma mais clara e racional. Em vez de se desesperar diante de uma dificuldade, você começa a pensar em soluções práticas, sem ser arrastado por sentimentos que muitas vezes só aumentam a tensão. Essa prática não significa suprimir suas emoções ou ignorá-las. Não se trata de ser insensível, mas de entender que, em muitas situações, a razão deve prevalecer sobre os impulsos. Como os estoicos diriam, a emoção é uma tempestade que passa, mas a razão é a rocha firme onde você encontra estabilidade. Ao agir de maneira mais racional, você começa a perceber que a vida não precisa ser tão tumultuada. Em vez de ser dominado pelas emoções, você aprende a tomar decisões mais equilibradas, baseadas no que realmente importa. E quando você faz isso, você começa a viver com mais propósito, com mais controle e, principalmente, com mais paz de espírito. Pense em uma situação recente onde você se deixou levar pela emoção. Pode ser uma discussão, uma perda ou até mesmo uma pequena frustração no dia a dia. Como você reagiu? Agora, imagine como teria sido diferente se você tivesse dado um passo para trás, respirado fundo e agido com mais racionalidade. Talvez a situação não tivesse sido tão pesada, ou talvez você tivesse encontrado uma solução mais eficaz. Os estoicos nos ensinam que o controle das emoções não é algo que se consegue de uma vez, mas algo que se pratica diariamente. E cada vez que você escolhe agir com razão, você fortalece essa habilidade e se torna mais capaz de manter a sua paz interior. Quando você começa a dominar esse conceito, vai perceber que a vida não precisa ser uma sequência de reações impulsivas. Ela pode ser uma jornada de escolhas conscientes, onde você é o mestre de suas próprias decisões. Essa é a verdadeira liberdade que os estoicos defendem. A liberdade de ser governado pela razão e não pela emoção. E, à medida que você incorpora esse princípio em sua vida, vai descobrir que, além de ser mais equilibrado, você também será mais eficaz em tudo o que faz. A razão é a chave para uma vida com menos sofrimento e mais clareza. Vamos falar sobre um conceito que, se compreendido corretamente, pode ser o divisor de águas na sua jornada: o poder da aceitação radical. E antes que você pense que isso significa resignação ou passividade, deixe-me explicar o que os estoicos realmente queriam dizer com isso. A aceitação radical não é sobre concordar com tudo o que acontece na sua vida, mas sim sobre reconhecer que há muitas coisas que estão além do seu controle. E ao invés de gastar energia tentando mudar essas coisas ou resistir a elas, você aprende a aceitá-las como elas são. A vida é imprevisível e muitas vezes as situações não se desenrolam da maneira que esperamos ou desejamos. Isso não é algo que você pode controlar, mas a maneira como você reage a isso, sim, isso está completamente nas suas mãos. Os estoicos sabiam que a verdadeira paz vem da aceitação do que não podemos mudar. Isso não significa que devemos ser passivos diante das adversidades, mas que, ao aceitarmos o que está fora do nosso controle, podemos liberar uma quantidade imensa de energia que, de outra forma, seria desperdiçada em resistir e lutar contra o inevitável. Epicteto, mais uma vez, nos ensina uma lição poderosa sobre isso. Ele dizia: não são as coisas que nos afligem, mas as nossas opiniões sobre elas.
Quando você se apega a expectativas ou tenta controlar tudo ao seu redor, você cria uma constante fonte de sofrimento. Mas quando você aceita que algumas coisas são simplesmente assim, como elas são, você se liberta desse sofrimento. Aceitar a realidade não é se conformar com ela de forma derrotista, mas sim reconhecer que a resistência só vai te causar mais dor. Agora, pense na última vez em que algo não saiu como planejado. Como você reagiu? Ficou frustrado? Com raiva? Ou se entregou à preocupação e ao medo de que algo pior pudesse acontecer? O que os estoicos nos ensinam é que essas reações apenas prolongam o sofrimento. O primeiro passo para a paz de espírito é aceitar que às vezes as coisas não vão como queremos, e tudo bem. Isso não significa desistir ou deixar de tentar, mas sim aprender a agir com serenidade diante da adversidade. Aceitar não é sinônimo de passividade. Você ainda pode tomar ações para melhorar a situação, mas ao mesmo tempo deve estar em paz com o que não pode ser mudado. A aceitação radical é a chave para não se deixar consumir por frustrações ou sentimentos negativos. Quando você aceita a vida como ela é, você libera o poder de se concentrar no que você realmente pode controlar: suas ações e reações. E é aqui que a filosofia estoica se torna ao contrário, você pode cultivar a paz interior, aceitando a vida como ela é e focando sua energia naquilo que depende de você. A aceitação radical é, na verdade, um superpoder. Ela permite que você mantenha sua energia e sua atenção onde realmente importa, sem desperdiçar forças com o que não pode ser mudado. Imagina se, ao invés de resistir, você simplesmente aceitasse as dificuldades da vida. Como isso poderia mudar sua forma de enfrentar desafios? Aceitar as dificuldades sem se deixar consumir por elas é uma habilidade que pode transformar sua forma de viver e agir no mundo. Então, da próxima vez que algo não sair como você planejou, ao invés de entrar em pânico ou se desesperar, tente simplesmente aceitar o que aconteceu. Respire fundo e pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso agir a partir daqui? Você vai se surpreender com a paz que isso traz. Agora, quero que você pense em algo que, se não for bem gerido, pode fazer você perder sua paz de espírito: a comparação constante com os outros. E não estou falando da comparação saudável que pode nos inspirar, mas daquela que nos consome e nos faz questionar constantemente o nosso valor. A sociedade moderna nos empurra para competir o tempo inteiro. Estamos sempre medindo nosso sucesso com base nas conquistas dos outros, no emprego, no dinheiro, na aparência, até nas redes sociais. E frequentemente nos esquecemos de que nossa verdadeira jornada deve ser focada no nosso próprio progresso e não na corrida para ser melhor do que alguém. Aqui, os estoicos têm uma visão radicalmente diferente. Eles nos ensinam a desapegar do desejo de competir externamente e, em vez disso, a buscar a excelência interna. Sêneca, por exemplo, dizia: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Isso nos lembra que, ao gastar nosso tempo e energia tentando medir nossa vida em comparação à vida de outra pessoa, estamos deixando de lado o que realmente importa: o nosso próprio desenvolvimento. Quando você se compara com os outros, você está, de certa forma, dizendo que o seu valor depende da aprovação alheia. Isso é um erro fatal. A comparação constante te faz viver em um estado de insatisfação contínua. Você nunca vai se sentir suficiente, porque sempre haverá alguém com mais ou aparentemente melhor. Isso cria uma ansiedade que, além de desgastante, te afasta da verdadeira felicidade. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira paz vem do reconhecimento de que não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar como reagimos a isso.
Quando você para de comparar sua jornada com a dos outros, você começa a focar no que realmente importa: o seu progresso pessoal. E com isso, você encontra uma paz que ninguém pode tirar de você. E aqui está uma verdade simples: o sucesso dos outros não diminui o seu valor. De fato, cada pessoa está em um momento diferente da sua própria jornada, com desafios e oportunidades únicas. Quando você começa a comparar sua vida com a dos outros, você está essencialmente ignorando o fato de que a única pessoa com quem você deve se comparar é com o seu eu de ontem. O progresso deve ser medido com base na sua própria evolução e não no sucesso alheio. Imagine por um momento como seria sua vida se você parasse de se medir pelas conquistas dos outros. Como você se sentiria ao aceitar que sua jornada é única e, por mais que haja pessoas à sua volta com diferentes vitórias, isso não afeta a sua própria trajetória? Isso liberaria um peso enorme e você perceberia que o único concorrente que realmente importa é a pessoa que você foi ontem. Ao se concentrar em ser uma versão melhor de si mesmo a cada dia, você encontra a verdadeira paz. Além disso, a comparação constante pode ser um ciclo vicioso. Quando você vê alguém alcançando algo que você deseja, pode se sentir frustrado ou até desmotivado, achando que você nunca chegará lá. Mas ao parar de se comparar, você começa a reconhecer que seu próprio caminho, com todas as suas dificuldades e conquistas, é válido e suficiente. Os estoicos falam sobre isso de forma clara. Não é o que os outros fazem, mas o que você faz que define quem você é. Você tem o poder de escrever a sua própria história, sem a necessidade de se medir pelos padrões impostos pelos outros. E ao focar no seu próprio caminho, você cria uma vida que é mais autêntica, mais satisfatória e, acima de tudo, mais tranquila. Ao aprender a desligar-se da comparação, você ganha uma liberdade mental incomparável. Você começa a agir por si mesmo, guiado pelos seus próprios valores, sem se importar com o que os outros estão fazendo. E é aqui que você começa a viver de acordo com o verdadeiro princípio estoico. A tranquilidade vem de dentro e não das circunstâncias externas. E agora, eu quero que você pare e pense um pouco sobre e acredite. Isso é uma armadilha mental que pode roubar toda a sua energia e paz de espírito. No estoicismo, um dos princípios mais poderosos é entender a diferença entre o que podemos e o que não podemos controlar. Esse entendimento é a chave para a liberdade verdadeira. Você pode controlar suas ações, suas atitudes, suas escolhas, mas não pode controlar como os outros se comportam, o que a vida lhe traz, ou até mesmo as situações que surgem inesperadamente. É exatamente aqui que muitas pessoas cometem o erro fatal. Elas acreditam que precisam controlar tudo ao seu redor para estarem seguras e felizes. E muitas vezes, isso as leva a um ciclo de estresse constante, tentando manipular as circunstâncias e as pessoas para que se ajustem às suas expectativas. O problema é que, ao fazer isso, você está ignorando a única coisa que realmente está sob seu controle: a sua mentalidade. Epicteto, em suas obras, dizia: a única coisa que está completamente sob o seu controle é a sua mente. E ele não estava errado. Quando você entende que a maioria das coisas externas são incontroláveis, você começa a perceber que a paz não vem de moldar o mundo conforme sua vontade, mas de moldar a sua resposta ao mundo. E mais importante ainda, você começa a se libertar do sofrimento que vem de tentar controlar o incontrolável. Quantas vezes você já se sentiu frustrado porque algo não aconteceu da maneira que você queria? Ou talvez se sentiu impotente porque uma situação parecia fugir completamente do seu controle.
A verdade é que essas experiências podem ser profundamente angustiantes. Mas quando você aceita que algumas coisas estão fora do seu alcance, você ganha a liberdade de agir de maneira mais eficaz e tranquila. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira sabedoria está em distinguir o que podemos controlar e o que devemos deixar ir. Isso não significa que devemos ser passivos ou aceitar tudo sem lutar, mas sim que devemos entender onde nossa energia é mais bem investida. Focar no que você pode mudar e deixar de lado o que não pode é a chave para uma vida mais leve e mais eficaz. Por exemplo, pense em um projeto importante que você está tentando controlar. Você pode ter um plano incrível. Pode se esforçar ao máximo, mas nunca vai conseguir controlar todas as variáveis externas, como as ações de outras pessoas ou fatores imprevisíveis. No entanto, o que você pode controlar é sua abordagem, sua dedicação e sua persistência. Quando você aceita isso, você se sente mais empoderado, porque começa a agir com base naquilo que realmente depende de você. Agora, pense nas situações da sua vida em que você tenta controlar algo que está fora do seu alcance. Seja o comportamento de alguém, a forma como os outros percebem você, ou até mesmo eventos imprevistos. Como isso tem afetado sua paz de espírito? Quando você entende e internaliza que há coisas que simplesmente não podem ser controladas, você se liberta desse fardo. E ao fazer isso, você começa a viver com mais tranquilidade, porque a verdadeira força vem da aceitação de que a vida é cheia de incertezas e surpresas. Esse é o paradoxo do controle. Quanto mais você tenta controlar, mais você perde o controle da sua própria paz interior. Mas quando você aceita o que não pode ser controlado, você ganha a verdadeira liberdade de se concentrar no que realmente importa. Chegamos ao ponto mais alguém que ama por escolha e não por carência. Os estoicos chamavam isso de autossuficiência da alma, e esse é o verdadeiro poder. A capacidade de estar no mundo sem se perder nele. A força de estar só e ainda assim completo. Então, se você entendeu essa mensagem, se ela mexeu com você de alguma forma, comente aqui embaixo agora mesmo. Não preciso de ninguém. Mas não comente por raiva. Comente por liberdade. Comente porque você entendeu que o verdadeiro poder não está em ter todos ao seu redor, mas em ser tudo o que você precisa, mesmo quando está só. Comenta, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e me segue para continuar essa caminhada de consciência e poder interior. Porque no fim das contas, o estoicismo não é sobre ser frio, é sobre ser livre.